Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a graça de Cristo esteja sobre você e toda a sua família hoje e sempre, amém? Nós vamos meditar hoje, irmãos, sobre a tempestade que Jesus acalma. Muitos de nós, irmãos, já passamos por dificuldade, às vezes tempestade que vem sobre nossas vidas e às vezes ficamos desesperados, sem saber o que fazer. Aqui nós vamos meditar, irmãos, que nós precisamos fazer quando a tempestade da vida nos atinge, as dificuldades. Aqui nós vamos meditar juntos, tá bom? Vai ser uma bela reflexão, que você possa ficar até o final. E no final nós vamos orar juntos, tá bom? Interceder juntos. Eu oro por você, você ora por mim, e juntos venceremos, de fé em fé. Antes de começarmos, irmão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Irmão, Jesus acalma a tempestade. Se encontra lá em Marcos capítulo 4, versículo 37. E se levantou-se grande temporal de vento e subia ondas por todo o barco, de maneira que já se enchia. Irmão, enquanto Jesus Cristo, ele dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com os seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O Mestre Jesus só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isto, eles perguntaram ao Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, Cristo repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Perplexos, atemorizados, aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O fato de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação nos revela aqui a sua humanidade. Sim, ali estava o Cristo, plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga tinha lhe abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar do sono profundo.
Por outro lado, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se por um lado a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato dele ter se cansado e dormido no barco, por outro lado, sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o Mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: "Cala-te, aquieta-te." Ao som de sua voz, a tempestade se tornou grande bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não poderia ser outra a não ser: é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade, irmãos, nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Há muitas pessoas que também passam por tempestades semelhantes. Eles se preocupam com os recursos desta vida e tocam o barco do seu ser em uma autossuficiência, pensando que seus recursos materiais, seus conhecimentos ou treinamento os guiarão em segurança. Porém, a qualquer momento, o vento pode começar a soprar e as ondas do mar a se levantar. E mesmo todo o nosso conhecimento pode vir a ser inútil ao ver esses recursos humanos afundando. Apesar de nossos recursos e nossos treinamentos, de nossas vidas, o barco que estamos pode ser sacudido e invadido pelas ondas do mar, nos tornando-nos impotentes diante do poder da tempestade em nossa vida. Diante dessa experiência, o que realmente importa é a presença de Jesus Cristo. Na passagem da tempestade que estamos refletindo, quando os discípulos chamam Jesus, ele rapidamente faz maravilhas e tudo se acalma. Quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido.
Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, sim, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites, estava humildemente repousando na popa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que, com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza que aos olhos humanos parecem indomáveis são completamente subjugadas pelo seu poder. O Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aquele que o clama na angústia, levando-o ao seu porto desejado em segurança. Por isto, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus, Ele acalma a tempestade, seja qual for ela. Com Ele em nosso barco podemos descansar seguros. Muitas vezes não percebemos que, diante das dificuldades de nossas vidas, vamos deixando toda a experiência tomar conta. Vamos deixando de lado os momentos únicos de oração, clamor e fervor que tínhamos no começo da nossa caminhada cristã. Com isso, Deus nos chama, após essa reflexão, para uma mudança. Hoje é dia de se aproximar mais dEle, relembrando os momentos de oração e fervor que tínhamos e vivenciando novamente cada um deles. Espero que, sinceramente, que a graça de Cristo possa nos tocar em nosso coração depois desta reflexão e que tudo se faça novo. Confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser ao comando de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Criador do universo. Com Ele no barco, ainda que venham as tempestades em nossas vidas, Ele tem o poder de fazer parar o vento e o mar. Que você se sinta renovado com essas palavras lindas. Os discípulos estavam desesperados, irmãos, mas eles não lembrou que com Ele estava o dono de todo o universo que formou o mar, o céu e a terra, e que tudo neles há. Por isso, os irmãos, diante de nossa tempestade de nossas vidas, a primeira coisa que devemos fazer é descansar no Senhor, entregar a Ele todas as nossas dificuldades e confiar. Deixe Jesus guiar esse barco de nossas vidas e estaremos sempre seguros.
Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar juntos. Que você sinta-se renovado com essas palavras. Oremos, irmãos. Ó Deus, nosso Pai que estás no céu, estás conosco, ó Deus, o Senhor que formou todas as coisas, ó Deus. Que, ó Deus, nos momentos difíceis de nossas vidas, nas tempestades que nos assolam, ó Deus, nós podemos em Ti, Senhor, saber que o Senhor está no barco, ó Deus. Nós devemos ficar tranquilos, Senhor, porque o Senhor vai nos conduzir a um lugar seguro, ó Deus. Queremos agradecer, Senhor, por o Senhor falar conosco através da Tua palavra mais uma vez, ó Deus, e fortalecer a nossa fé no Senhor, ó Deus. Guia a vida daqueles, ó Deus, que ouvem a Tua palavra. Que cada um deles, ó Deus, seja qual o problema eles estejam passando, pela qual tempestade estão passando, ó Deus, o Senhor possa controlar o seu barco, ó Deus, na certeza que o Senhor vai levá-lo a lugar seguro, ó Deus. Abençoa cada vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros que são tantos, ó Deus. Mas o Senhor é fiel e permanece conosco, ó Deus, mesmo sabendo das nossas limitações, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, até a próxima, se o Senhor permitir.